Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu convido os amados a abrir aí, deixar aberto aí no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. 3, versículo 19. O tema dessa pregação é o arrependimento da cruz que gera um avivamento. Que o Senhor necessita gerar um arrependimento em nossos corações. Ele precisa gerar, trazer de novo o teu coração a entender o propósito e a mensagem da cruz. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério da presença do Senhor. O que o Senhor tenta trazer a nós essa noite, com o tema arrependimento da cruz que gera um avivamento, é porque sem arrependimento não tem como vir um avivamento. Sem arrependimento não tem como Jesus vir transformar a tua vida. Porque nós sabemos que existe um arrependimento e existe também o remorso. Obrigado. Existe o remorso, mas o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, ele te leva a um acesso ao Senhor. Mas o remorso, ele te tira da presença do Senhor. Aqui como a palavra diz, arrependei-vos, porque é necessário eu me arrepender de todas as minhas práticas, de tudo aquilo que eu cometi durante a minha vida. Porque o Senhor precisa gerar um arrependimento nessa geração, para que possa vir um avivamento. Sabemos que somos a última geração que irá experimentar tudo aquilo que a Bíblia fala nos princípios das dores. Nós somos a geração que irá ver Jesus voltar nos céus. Nós somos a geração que vai viver um avivamento. Mas essa geração só irá viver um avivamento quando ela verdadeiramente gerar um arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele gera um verdadeiro avivamento. Você pode ver aí afora pessoas dizendo que existe avivamento, que igrejas estão em avivamento. Sim, estão. Mas a verdade, muitas igrejas estão apenas no mover, estão apenas em movimento. Estão apenas no momento de alegria, porque o verdadeiro arrependimento é quando uma igreja prega aquilo que é contra a tua palavra, que é contra o teu ego. O que Jesus veio pregar foi arrependimento. A primeira mensagem que nós vamos ver do Novo Testamento, ela vai falar sobre arrependimento. João Batista, ao deserto, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Porque é necessário essa geração se arrepender dos seus pecados. Porque se eu não me arrepender dos meus pecados, não tem como eu ver o Senhor. Não tem como eu ver um verdadeiro avivamento. Não tem como eu ver aquilo que muitos dizem, a glória do Senhor. Porque não existe a glória do Senhor descer sem que ela gere um arrependimento. O que Jesus te convida essa noite é se arrepender de toda prática que te convencia, que alimentava o teu ego. A palavra do Senhor diz que o Senhor vem abater para que depois Ele venha exaltar. O Senhor não exalta ninguém para depois abater. Quem faz isso é o diabo. O diabo primeiro te exalta e depois te abate, ou seja, te mata depois. Como muitos dizem, o diabo dá com uma mão e tira com as duas. O que eu quero te dizer essa noite é que o teu coração precisa gerar um arrependimento verdadeiro. Não é aquele arrependimento de simplesmente eu pegar, me ajoelhar e chorar. Um arrependimento remorso, ele chora. A pessoa que não está arrependida dos seus pecados, ela pode se ajoelhar simplesmente e chorar. E continuar na mesma prática do pecado.
Mas o que Jesus vem falar nessa palavra aqui em Atos, ele usa o seu discípulo a falar, arrependei-vos, é porque precisa gerar um arrependimento profundo no teu coração. Porque sem arrependimento, ninguém poderá ver o Senhor. Sem arrependimento, você não pode viver com Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não vive, ou seja, Ele não vive onde o pecado está. A palavra do Senhor diz que Ele não habita no meio do pecado. A palavra do Senhor, ela quer te confrontar. Jesus, Ele quer vir a você e te confrontar. Ele não quer dizer palavras bonitinhas para você, não. Jesus quer que você se arrependa das tuas práticas e volte a viver novamente o que Ele preparou para ti. Porque não tem como eu viver as coisas, ou seja, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, se eu não viver um verdadeiro arrependimento. Porque se o arrependimento vem, ele vem com uma palavra chamada metanoia, que é uma mudança de mente e atitude. Quando um cristão se arrepende e entra nessa fase chamada metanoia, ele muda a sua mente e muda também as suas atitudes. Ele começa a focar novamente no alvo, a qual Paulo fala, diz: eis que eu prossigo para o alvo, e o meu alvo verdadeiro é Jesus Cristo. Porque se eu não me arrependo, eu estou me desviando do alvo ao qual Jesus preparou um caminho, veio preparar um caminho. Quando João Batista no deserto prega sobre o arrependimento, arrependei-vos, raças de víboras, ele está dizendo que está preparando um caminho para Jesus. Ele mesmo fala, ele diz que não é Cristo, mas apenas prepara o caminho para Cristo. E Jesus Cristo veio a nós na terra, mostrou toda a sua palavra. Ele demonstra aquilo que precisa de um arrependimento para eu andar com Ele, para eu andar de mão dada. Jesus não dá moleza a nenhum discípulo dele. Ele olha para Pedro no meio de uma multidão, quando a multidão não queria saber, diz: Senhor, dura é a tua palavra, quem poderá escutar ela? Ele olha para os discípulos e fala: e vocês também não vão com eles não? Ou seja, Jesus Cristo, Ele não quer bablejar com quem não quer nada com Ele. A nossa geração precisa de um verdadeiro arrependimento. A nossa geração, dia após dia, tem se afundado cada vez mais no pecado. A nossa geração tem experimentado mais o profundo do pecado. O que Jesus quer fazer nas nossas vidas é gerar isso, chamado arrependimento. A palavra da Bíblia, ela não é outro foco, senão arrependimento, senão te levar a confrontar o teu pecado, a não te levar a confrontar tudo aquilo que é chamado ego. Se a palavra do Senhor não faz isso, se não te confronta, me desculpe te dizer, mas você está no caminho errado. Porque a palavra do Senhor é essa, é combater com a minha palavra, é combater com a tua. O Senhor vem combater contigo, porque a nossa natureza é uma natureza de um homem caído. A nossa natureza, ela vem desde o princípio do Éden, a qual Adão se inicia com aquela natureza caída, uma natureza pecaminosa, uma natureza que vive nas profundezas do pecado. Mas Jesus veio como segundo Adão e mostra o arrependimento. Jesus vem como segundo Adão e arranca o pecado que estava afundando a humanidade. E mostra e olha para a cruz e diz que ainda existe perdão, que ainda existe vida para mim e para ti. Às vezes nós passamos anos e anos, dia após dia, afligindo a Deus com nossos pecados. E porque Deus uma vez confronta a gente com a palavra dele, nós queremos fugir. Porque a nossa natureza é uma natureza caída. A nossa natureza só existe duas: ou é a natureza do céu, ou é a natureza terrena. Se eu vivo numa natureza terrena, eu vivo debaixo de uma lei, ou seja, eu vivo debaixo de uma brecha do diabo.
Mas se eu ando numa natureza que é chamada natureza dos céus, eu vivo debaixo dos mandamentos do Senhor. Mas se eu não vivo debaixo dos mandamentos do Senhor, eu vivo debaixo de uma legalidade, a qual o diabo está disposto a te matar a qualquer momento. A legalidade é essa, quando eu não vivo debaixo dos mandamentos do Senhor. Quando eu vivo de confronto comigo mesmo, quando eu vivo de algo da palavra do Senhor, eu estou confrontando o meu ego, eu estou arrancando aquilo, eu estou dizendo para Deus, arranca esse ego de mim e me faz um vaso novo. Quando eu me disponho ao Senhor a dizer, Senhor, me muda, esse é um verdadeiro homem arrependido, que está disposto a mudar. Mas um homem que não vive no arrependimento, ele não está nem aí para o que vai acontecer. Ele só quer simplesmente viver a vida dele. Da igreja para casa, ou seja, no mundo. Quer viver sem confrontar a palavra. Mas se um pastor pregar uma palavra de arrependimento a essa pessoa, ela simplesmente é capaz de fugir naquele momento. Porque é uma palavra que confronta. Tem pessoas que não querem ouvir palavras de confronto. Querem ouvir palavras de bênção, de riquezas. Querem ouvir tudo aquilo que alimenta o teu ouvido. Mas o Senhor não vem te dizer isso. O Senhor vem te dizer que você tem que se arrepender. Existe um arrependimento. Porque se eu não viver debaixo de um arrependimento, eu vivo debaixo de quê? Eu vivo debaixo das mãos do inimigo. Eu vivo todos os dias vivendo debaixo de uma cilada onde o diabo quer me matar. Quantas vezes Deus não já te livrou de um acidente? Quantas vezes Deus não já te livrou de um laço de morte? Mas quando nós estamos no mundo, nós estamos cegos, nós não enxergamos isso. Mas o Senhor quer te usar essa noite a te gerar um arrependimento, para que você possa sair daqui e gerar um arrependimento lá fora, é gerar um arrependimento nessa geração que precisa de um arrependimento, a geração que mais aflige o Senhor, a geração que menos se importa com a presença do Senhor, é a nossa geração. A geração chamada geração dos prazeres. A geração que está disposta a experimentar coisas só para largar Jesus. Coisas que simplesmente por 5 minutos ou 5 segundos, ela está disposta a largar Jesus. Mas Jesus não te trouxe essa noite por acaso. Ele te trouxe porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele te trouxe essa noite porque Ele ainda te ama. Ele te ama. E Ele demonstra isso na cruz. Eu quero que você abra agora no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Ali nós vamos ver a primeira pregação, na qual eu estava falando. Marcos, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província de Judéia, Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados no Rio Jordão e confessavam os seus pecados. Só até aí. Aqui nós vemos que João Batista estava pregando a palavra do Senhor. João Batista estava pregando sobre um arrependimento. E naquele momento que aquelas pessoas estavam sendo arrependidas, elas eram batizadas. Porque naquele momento elas estavam confessando, dizendo: Senhor, eu cansei dessa vida de pecado. Eu cansei dessa vida de escravizada pelo pecado. Aquele povo era um povo que se arrependia. Por que a nossa geração não se arrepende dos seus prazeres? Por que a nossa geração não se arrepende das suas iniquidades e começa a clamar ao Senhor pelo um avivamento? Porque se você não clama pelo avivamento, se você não gera um arrependimento, não tem como Jesus mudar a tua casa, não tem como Jesus mudar a tua família sem arrependimento. Porque arrependimento gera avivamento. Arrependimento gera o amor de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família, na qual o diabo tem vontade de destruir a tua família, a tua casa.
O diabo, se você imaginar a sede que o diabo tem de destruir a tua família, de destruir um casamento, de te lançar para o inferno, é grande. É por isso que eu tenho que me arrepender todos os dias. Porque o diabo está preparado, o diabo está pronto para te matar a qualquer momento. Só basta um passo teu errado, que ele te mata. Porque se um prazer no mundo te tira da presença de Deus, irmão, vou te dizer, você está morto. Se você vive num prazer mundano, se você vive querendo arrancar essa essência de Deus, a essência de um homem dos céus, a essência de um varão do Senhor, de uma mulher do Senhor, irmão, não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo colocar na tua mente dizendo que você não pode se arrepender. Não deixe o diabo colocar na tua mente dizer que não é necessário gerar um arrependimento, não é necessário gerar o amor de Cristo na tua vida. O propósito de Cristo na cruz foi te perdoar dos teus pecados, das tuas falhas. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, meu irmão, você estava morto hoje. Porque nós estamos vivendo debaixo de uma lei, na qual a lei estava pronta para te condenar. Porque no Antigo Testamento, quem vivia debaixo da lei, todos os dias pelo seu pecado, ele tinha que matar um sacrifício diante do Senhor. E Jesus se faz uma ovelha no matadouro. Jesus se humilha só por te amar. Para você estar aqui hoje mostrando esse amor. Porque você é um sinal da cruz, você é um milagre da cruz. Você é um propósito da cruz. Se você está vivo hoje, se a tua família está viva hoje, foi porque Jesus te amou. Foi porque Jesus mostrou que te amava naquela cruz. Se Jesus te amou naquela cruz, por que eu não me arrependo das minhas falhas e deixo Jesus começar a mudar a minha casa, o meu lar, a minha vida, a minha família? A nossa geração é uma geração que não quer viver mais com Cristo. É uma geração que é cheia de problemas. Mas o único homem que pode solucionar os problemas da nossa vida é Cristo. Mas nós não queremos. Os nossos prazeres não é prazeres mundanos. Mas eu tenho que matar a minha carne dia após dia. Eu tenho que matar a minha carne, a qual Jesus quer que eu morra para mim mesmo e viva as obras de Cristo na minha vida. Se o verdadeiro cristão entende a mensagem da cruz, se o cristão entende a mensagem que Jesus veio deixar, ele nunca mais é a mesma pessoa. Jesus veio te mostrar, Jesus veio tirar as escamas dos teus olhos. Eu te trazer um entendimento de uma cruz, a qual Ele morreu só por me amar, só por te amar. E veio te dizer, se arrependa dos teus pecados, se arrependa porque eu ainda te amo, se arrependa porque ainda há tempo. A Bíblia diz, porque haverá dias que o homem clamará pelo Senhor, e o Senhor não vai estar. Porque haverá dias que o Senhor não vai estar mais na terra. Ele já tem tirado os seus. Então aproveite enquanto há tempo. Se arrependa das tuas falhas, se arrependa dos teus pecados. Se arrependa de tudo aquilo que você cometeu. Porque Cristo ainda é um propósito. Cristo, a mensagem da cruz, é a mensagem que te leva a ter uma vida eterna. O que é que me tira dessa vida eterna? O que é que tem que me tirado desse propósito de cruz na minha vida? É só o pecado. É o pecado que me afasta de Cristo. Te convido agora nesse momento a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 14. Romanos, capítulo 5. Versículo 14. Diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual a figura daquele que havia de vir. Aqui nós entendemos que aqueles que não pecaram naquele dia que Adão pecou, foram culpados. Ou seja, crianças, jovens que não tinham entendimento do pecado, eram culpados por causa de Adão. Ou seja, até hoje nós somos culpados por causa de Adão, por causa de uma desobediência, que Deus fala: Adão, não come daquele fruto, senão tu morrerás. Adão decidiu se rebelar contra o Senhor, porque se eu desobedeço a voz do Senhor, eu estou me rebelando contra Deus. E um pecado de rebelião é o mesmo pecado de feitiçaria. Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que o mesmo pecado de rebelião é o mesmo de feitiçaria. Mas como assim, como é que eu me rebelo ao Senhor, quando eu decido desobedecer e voltar às minhas práticas dos pecados? Quando eu decido viver novamente aquele mesmo pecado que Deus me perdoou, e eu começo a voltar, começo a praticar aquelas mesmas obras, eu estou dizendo, eu estou me rebelando contra o Senhor, eu quero viver na rebeldia contra o Senhor. Se eu vivo na rebeldia, sabemos que nós estamos praticando uma feitiçaria. E o Senhor está comparando. Porque não existe pecadinho nem pecadão. Diante dos olhos do Senhor, tudo é pecado. Diante dos olhos do Senhor, tudo que te afasta dele é pecado. Porque o maior prazer do Senhor é que você viva na presença dele. O prazer de Cristo é viver, por mais que essa palavra doa, com arrependimento, que você tem que se arrepender, mas é isso que Cristo quer que você viva. Quer que você viva em um arrependimento todos os dias. Porque eu viver na prática do pecado é uma coisa constante na minha vida. E porque se isso é constante na minha vida, por que eu não vivo uma vida de santidade com o Senhor? Será que isso é difícil? Será que isso é difícil, viver uma vida de santidade? Será que é difícil olhar para a cruz novamente? O que essa geração tem deixado de olhar novamente para a cruz. Essa geração não quer viver um avivamento. Essa geração quer viver prazeres carnais. Quer deixar de viver uma eternidade ao lado do Senhor para viver 5 segundos no prazer, a qual mata a minha alma, a qual arranca Cristo de dentro de mim. Para você que não sabe, Cristo mora dentro de você. O momento que Ele morre na cruz é um momento que abre uma legalidade. É o momento que abre aquela legalidade para Cristo morar novamente dentro de você. Cristo procurava algo para poder morar, alguma coisa para poder morar, e Ele escolheu morar dentro de você, te fazer uma obra dele. Jesus quer que você viva uma vida com Ele. Você é uma planta que precisa estar ligado ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que se os ramos dessa planta estão ligadas no Senhor, elas vão dar fruto. Se você é uma árvore, você precisa dar frutos, tanto fruto de arrependimento, como um fruto, uma vida, porque tem vidas lá fora que precisam de mim e de você. Mas se eu não quero me arrepender do meu pecado, como é que essas vidas vão enxergar Cristo? Se eu vivo todos os dias no mesmo pecado, como é que eles vão ver que eu me arrependi aqui, que aqui dentro é um lugar de mudança? Se eu não me arrependi, se eu ainda vivo nas mesmas práticas. Nós temos que ser um exemplo de cristão para quem está lá fora. A Bíblia diz que a criação clama. Ela clama dia e noite. Sabe o que é clamar? É se desesperar pela manifestação dos filhos de Deus, que sou eu e você. Quem está lá fora está esperando você. Quem está lá fora está esperando você se arrepender, você mudar. A tua família está esperando a tua mudança. A tua família está esperando você mudar e olhar para Cristo novamente. A cruz, ela é um propósito de arrependimento. Eu te convido a se colocar de pé nesse momento.